Quando eu começo a pensar nas metas, o meu pensamento ele é assim, ó, como que eu posso ter mais resultados fazendo menos? É sempre assim. Eu quero fazer menos e eu quero performar mais. Então, por exemplo, uma das minhas fontes de receita é palestra. Não quero palestrar final de semana. Como que eu faço pra fazer? Eu não vou palestrar final de semana, a não ser que seja um lugar ou um evento que eu queira muito, seja próximo da minha casa e que os caras topem dobrar o cachê. Ou quase dobrar o cachê. Putz, Joel, perto da tua casa eu topo dobrar o cachê. Então, por exemplo, no mês passado eu fui fazer uma palestra em Campos do Jordão. A gente tá em Alphaville, eu fui pra Campos do Jordão e eu já logo pensei, putz, 3 horas de carro pra ir, 3 pra voltar, 6 horas no carro, mano. É sábado? Vou não, mas se os caras toparem o cachê e me levar de helicóptero, e eles toparam. E aí eu levei meu filho. Então da palestra, eu fiz uma experiência com o Joãozinho e assim por diante. Então, como que eu posso ter mais resultado fazendo menos? Sempre tem isso. A segunda coisa que eu penso tem que ser poucas metas. Pô, mas eu quero realizar 17 coisas. Ah, mas essas 17 coisas tem que reduzir em 3. Tem que ser poucas metas. Geralmente é uma meta de saúde, uma meta de trabalho e uma meta de família. Pasmem, cara, minha meta de saúde, ela é manter o peso corporal. Só, cara, manter o peso, porque a gente sabe quais são os benefícios de você manter o peso corporal tendo a rotina que você tem. Só que para manter o peso corporal, a minha estratégia para manter o peso corporal é convidar o cara pra gente fazer uma maratona. Ou seja, então, putz, a maratona... Vai exigir vários outros esforços e tal pra você conseguir esse objetivo. Na família, é sempre tempo de qualidade, e uma das coisas de tempo de qualidade, ele é aos finais de semana. Afinal de contas, pô, são 3 filhos, né? E a outra meta é a meta de trabalho. Dentro do trabalho, eu coloquei 3 metas. Foi a primeira vez que eu fiz assim. Uma de dinheiro, basicamente receita e margem. Simples assim, cara. Tanto de receita quanto tanto de margem. A segunda de conquista, uma conquista. E a outra é de um sonho. Cara, um sonho. Sonho, velho. Sonho. Sonho que o dinheiro não compra. Sonho que dependente do quanto que for da grana. Não, sonho. Aí eu botei uma meta de sonho, uma meta de conquista e uma meta de finanças. Explica pra gente qual a diferença do objetivo pro sonho, então. É que o sonho é uma coisa que eu tive que voltar na infância. Então, por exemplo, qual é uma coisa que eu sempre pensei na infância? Eu sempre me vi no estádio. Só que quando eu era moleque, eu achava que eu ia ser músico. Se eu não tivesse sido nadador, atleta, eu teria sido músico. Então eu sempre pensava assim, caraca, imagina eu tô no estádio, o cara tá cantando a minha música. Seria massa, mas essa eu tô te falando coisa que eu tinha 10 anos de idade. Então quando eu penso em sonho, eu penso num estádio lotado para as pessoas me verem fazer algo. Então esse é um sonho. Só que eu quero colocar uma peça, assim, ó, no sonho. Do lado de quem, assim, né? Então quem são as pessoas que eu gostaria de estar do lado? Tem uma pessoa que domina um bom espaço da minha mente, que é o Michael Jordan. Aí eu pensei, imagina se eu tô no estádio com o Michael Jordan. Isso não é dinheiro que compra, isso é sonho. Eu tenho estudado bastante sobre meta. E tem 3 coisas que eu adicionei no Smart, que vai fazer muito sentido pra galera. O Smart é top. Trazendo para português é MART, que é mensurável, atingível, relevante, temporal e específico. Então de novo, MART. Boa. M de mensurável, A de atingível, R de relevante, T de temporal. Isso é legal. Por exemplo, você pode dividir a sua meta no ano, mas você também pode quebrar ela em períodos, né? Em mensal ou então em trimestre, para que você consiga acompanhar. Então, quanto mais você quebra isso, melhor. Se você tem uma meta anual, é só uma largada, só uma chegada. Se você quebra em trimestres, começa a ser 4 largadas e 4 chegadas. Por isso que eu gosto de a gente dar tiros curtos, né? Eu gosto de projetos. A gente dá um tiro, para, relaxa um pouquinho. Aí dá outro tiro, para, relaxa um pouquinho. Dá outro tiro. Isso funciona muito. Essa linha de raciocínio do tiro, pô, eu fui atleta a vida inteira, todo dia no meu treino tinha tiro. Todo dia. Então hoje o cara fala, quer ser 800 metros, 10 tiros de 100. 10 tiros de 100 dá 1000 metros. Ao invés dele falar 1000 metros, ele falava 10 tiros de 100. Sabe quais são os benefícios de fazer em tiro? A metragem é a mesma. Vai dar 1000 metros, como se fosse o ano. Mas quando você faz quebrado em tiros, você aumenta a intensidade, o feedback é mais rápido e a capacidade de corrigir é imediata. Ou seja, 100 metros, você aumenta a tua intensidade. Aí você para. Quando você para, você tem feedback imediato que você pode corrigir os outros 9. Sacou? Você pode corrigir os outros 9. Então você tem tempo ainda de recuperação. Eu vivi a vida inteira fazendo tiro. O cara que tá ouvindo aqui, ele tá falando, pô, legal, Martin, entendi. Só que veja, muitas pessoas falam sobre, eu tenho meta, o outro cara tem meta, um cara chega, o outro cara não chega. Porque só meta não é suficiente. Precisa de um método. Aí o cara fala, tá bom, João, vai no método. Tem 3 coisas que eu aprendi esse ano. É muito fácil e a turma pode adicionar e vai aumentar a chance de ter resultado. 1, quem são as pessoas que você tem que conhecer pra te ajudar nisso? 2, que skill você tem que desenvolver pra atingir isso? O cara não escreve o skill dele. E a terceira coisa é que o cara que tá vendo, ouvindo, ele pode pensar assim, tá bom, entendi, tem que ser específica, tem que ser relevante, tem que ter prazo, eu tenho que conhecer uma galera, tá bom, eu tenho que desenvolver essa habilidade, tá, mas qual é o plano? Como que eu faço isso? E aí talvez ele acredite que isso é muito complexo. E eu entendi que plano é lista, é só uma lista, velho. O cara acha que ele tem que botar um dash assim na frente dele, ou um papel e é só ele criar uma lista, velho. Quer ver, ó? Se liga, vamos
rodar rapidinho aqui, ó. Lista pra emagrecer. Vai, fala uma coisa aí, uma lista. Fazer exercício. Outro. Dormir bem. Eu, comer bem. Beber bastante água. Pronto. Você entendeu? Daqui a pouco o cara lista 15 coisas, aí ele fala, pô, tá aqui o plano, pô. Eu tenho um caderno onde eu vou anotando e listando as coisas. Tipo, tem um problema, eu vou lá e listo o problema e listo as soluções. E aí, eu me dei conta que a gente resolveu um monte de problema só com lista, Com lista. sem nem perceber. Então, tipo, em uma reunião, eu tô sempre com papel, anotando o que a pessoa vai falando. Problemas, as soluções. E aí, no final, a gente tem um plano tão simples quanto parece. Tem uma expressão que diz o seguinte: o tolo pega algo simples e dificulta, enquanto o sábio pega algo complexo e facilita. Você simplificar, facilitar ao máximo a complexidade das suas metas, primeiro vai te dar muito mais senso do que fazer. E outra coisa, um ser humano complexo não age. Complexidade é inimiga do agir. Cara, simplifica. A famosa listinha é uma coisa tão simples, mas te dá um senso de direção. A grande função de uma meta no ano novo não é você atingir, é dar luz à tua caminhada. Então talvez no segundo mês você vai ter que reavaliar, você vai fazer um ajuste ali lá no primeiro tri, você fala, puta, apertei demais aqui, vou soltar demais aqui, talvez eu vou ter que corrigir essa rota, talvez é uma outra pessoa que eu preciso conhecer, não é pra esse lado que eu coloquei lá atrás. Então nenhum plano é infalível pra ajustes, mas eu faço uma coisa na formulação da minha meta antes da própria meta em si. Eu seto prioridade. A pior coisa é você setar um alvo que não é tão importante pra você naquele momento. Aquela coisa, a meta é muito o ajuste do alvo. Agora tem uma coisa antes, qual é o alvo? E isso é uma coisa que todo mundo tem que se perguntar no ano novo, porque a pior coisa é você setar uma meta agressiva num alvo que não vai ser prioridade sua. Eu acho uma injustiça enorme na vida você querer pegar todos os campos da sua vida e falar 1, 2, 3 e, por exemplo, 2023, cara, vai ser o ano da minha saúde, eu nunca vou curtir tanto com a minha mulher, vou conhecer o mundo pra caramba, vou arrasar na minha carreira, eu quero começar um hobby do zero e fazer um Ironman. Isso não tem como. Mas é o que o pessoal faz. O cara bota Exato. 20 mil objetivos. Exato. E as pessoas ficam com um sentimento de impotência tão grande que ela joga toalha lá em abril. Porque ela frustra. Ela se Ela frustra. A expectativa dela lá em cima, o resultado dela abaixo, porque ela setou errado, né, cara? Então eu sempre tenho a hierarquia dos alvos. É porque muita gente acha que ao escolher alguma coisa, você tá despromovendo outra, né? Fala assim, cara, esse é o ano da minha carreira. Ah, quer dizer que tu vai abandonar a tua família? Não, bicho, eu só falei que dentro dos alvos, a minha carreira tá prioritária. Então eu tenho que proteger. Você tem que sempre proteger a tua prioridade. Falando nisso e pensando que você bota uma hierarquia, eu sempre estabeleço uma palavra do ano, que é o meu guia. Então, todo ano eu estabeleço, já faz 4 anos que eu faço isso, eu estabeleço uma palavra que é um guia para todas as minhas atitudes. Esse ano, por acaso... Foi eficiência. Eficiência, Eu lembro que você falou. Eficiência, lembra? E foi ótimo. Eu consegui realmente... Tudo que eu ia fazer, eu pensava na minha empresa, isso daqui tá eficiente o suficiente? O que eu preciso para ser mais eficiente? Contratar mais gente? Demitir gente? Não, mas dá até um exemplo. Se você tinha 2 decisões na mesa, olha, essa daqui é mais barata, só que essa daqui, apesar de mais cara, é mais rápida e vai gerar economia no futuro. Sim. Essa é mais eficiente? Então era essa. Então, era muito esse é o foco da simples. palavra. Estabelecer palavras sempre te dá um guia. Muita gente fala assim, qual que é a meta? Tá, e qual que é a desmeta? O que você tem que tirar? O que você tem que parar de fazer? Então, às vezes, isso não é uma meta nenhuma. Porque o ano novo é muito do agora vai. Qual que agora chega? O que eu tenho que parar? Qual tá sendo um excesso meu? Porque, sabe, os excessos são muito prejudiciais. Então, eu sou um cara que eu tiro os excessos. Eu acho que é muito legal todo mundo ter claro qual que é o alvo, qual que é a hierarquia, né? Porque eu vejo pessoas, às vezes, pegando aquelas cartolinas, colocando meta de todas as áreas da vida. Eu falo assim, puta, vai dar tão ruim isso, cara. Eu tenho uma frase que eu sempre repito. Não dá pra tirar 10 em tudo. Eu acho legal você revisitar. Muito não legal dá, não você... O ano novo é o momento de você fazer um check-up. Você revisita todos os seus alvos. Revisita como é que tá. Você tem uma percepção muito maior. Quando vezes no ano novo, por exemplo, percebe que não passou nem o final de semana em casa, porra. Eu pensei, caramba, fiquei só 2 finais de semana de 52 em casa. Tá errado aqui. Então você revisitar os seus alvos, as suas áreas, é fundamental. Você saber dar nome aos bois, porque prioridade é completamente correlacionado à tua disponibilidade de tempo. Prioridade não é o que você diz. É onde estava a sua agenda da semana passada. Por exemplo, se eu quiser saber a prioridade da Malu, eu não preciso falar com a Malu. Eu só faço um track de onde ela passou a semana passada e eu falo, a tua prioridade é essa. Agora, se bate com aquilo que você quer, é outra coisa. Com todo mundo é aqui. É muito mais a tua alocação de tempo. Teve uma coisa que eu fiz esse ano que eu achei bem interessante, né? Eu tenho também essa preocupação com saúde há bastante tempo e ela se intensificou depois que eu tive o problema da hernia de disco, né? Eu falei, poxa, eu tenho que ter o meu corpo forte pra não simplesmente sobrecarregar minha coluna. Até foi uma discussão que eu tive com o Dani, da minha equipe. E aí o Dani, ele me questionou, cara,
cara, por que você não coloca, por exemplo, uma meta de tanto de percentual de gordura no corpo? Eu falei, cara, que se eu botar uma meta assim, eu posso enrolar o ano inteiro e nos últimos 2 meses eu dou o gás e eu bato essa meta de percentual de gordura às vezes. Mas se eu coloco uma meta de 270 dias de treino, eu vou ter que treinar 270 dias dos 365 do ano. Não dá pra Então dar aquilo me migué. obriga a fazer atividade e a me manter em movimento, porque você deve ser um cara muito disciplinado pra isso. Você falou, todo dia eu faço o que eu preciso. E como eu tenho, poxa, sei lá, um monte de coisa pra fazer no dia, todo mundo tem, mas várias coisas eu passaria na frente do treino, eu não gosto muito de treinar. Eu gosto do resultado. Eu gosto do resultado. Agora o treino em si, isso é sofrido, dói, né? Então eu não gosto. Então eu me obrigo a treinar 240 dias no ano pra me obrigar a fazer esse esforço e no final eu vou ter resultado por conta desse esforço que O eu que tô eu mais fazendo. gosto dessa estratégia que você faz são duas coisas. Primeiro é tornar público. Eu É acho uma pressão tornar público. E o exército usa isso muito bem. Eu O ia irmão da falar, Malu eu ia falar é desse... Guerra na Selva. Ele fez o curso de Guerra na Selva, que é um dos cursos mais difíceis da área combatente do exército. E lá nas unidades de selva, na Amazônia, antes de ir pro curso, o pessoal hasteia uma bandeirinha, cada um que vai, a sua própria bandeira. E se o cara volta antes da diplomação... Você está lá na selva fazendo o curso. Então a sua bandeira fica no Fica seu no quartel. quartel, dizendo, olha, esse cara Ele tá tem lá. um cara lá no curso de selva. Que é um curso, tipo, é um dos mais difíceis do exército, né? Exatamente. Então ele hasteia a bandeira, vai pro curso, são quase 3 meses de curso e a bandeira fica lá. Se ele volta antes da hora porque ele desistiu ou foi desligado, ele é obrigado a arrear a bandeira. E aí todo mundo sabe que ele falhou. Tipo uma cerimônia É humilhação pública. E aí, um monte de gente que fez o curso falou, cara, eu só não fui embora porque eu pensava, eu chegando no meu quartel, olhando pro meu soldado, que me considerava o cara, né? Porque eu era o tenente, ensinava a atirar, ensinava a fazer as coisas. E aí, tenente, não deu, né? Vai ter Aí que ele falou, baixar sua tá bandeira. maluco, eu vou ficar lá até o final sofrendo, mas eu vou conseguir. E consegue, por causa disso. Esse comprometimento público que você falou. Tá. E você fez um comentário do Pareto que eu gostei também, Joel. Algo que eu redescobri com o Taleb, né? Porque eu conheci o Pareto há bastante tempo. Só que esse ano eu peguei pra ler novamente A Lógica do Cisne Negro. E eu tinha lido em 2014, era um Bruno totalmente diferente, Nossa, muito mais imaturo. Outra coisa. E aí tinha um ponto muito interessante lá que as pessoas raramente comentam sobre o Pareto. O Pareto, ele é conhecido por essa questão do 80-20, né? Ele era um italiano, né? Era um polimata, ele tinha um conhecimento em várias áreas. Ele foi estudar a distribuição de terras na Itália. E ele viu que 20% das famílias tinham 80% das terras. Isso aí quase todo mundo sabe, é o 80-20. Só que se você olha os 20%, você vai ver que 20% desses 20 vão ter 80 dos 80. 20% de 20 é 4, 80 de 80 é 64. E se você olha novamente ali dentro, você vai ver que 20% desses 4, 0,8, vão ter 80% dos 64. E você chega no final, cara, 0,8 Exato. dando 50%, entendeu? 0,8, 50. Aí você olha o pessoal falando de riqueza no mundo e vê, nossa, 1% do mundo tem 50% da riqueza. É um Pareto, pô. É que é o Pareto dentro do Pareto dentro do Pareto. Então, o jogo da vida, na minha opinião, é você achar esse 0,8 que vão gerar os 50. Não é nem o 80-20, é o 0,8 para 50. Sabe qual é o meu 0,8? Foi a gente empreender no digital. Pô. Escala. Porque aí você conseguiu um poder de escala com menos complexidade do que um negócio físico, você conseguiu ganhar bastante dinheiro com isso e você melhorou tudo. Sim. Saúde. Pô, se você pensa em problema familiar, né? Eu vejo Sabe quando o pessoal fala que dinheiro não resolve tudo? Tudo bem, não resolve tudo, mas resolve uma boa parte, porque não resolve pode trazer o melhor remédio. Vários problemas da minha família eram problemas de dinheiro, pô. Então, no final, o 0,8 que eu achei foi resolver minha vida através da escala. Exato. E aí a provocação que eu deixo pra quem tá assistindo é qual o 0,8 da sua vida? Animal. Aí você tem que procurar. Muito bom.